usar a sua vida para a obra que Ele tem no mundo. E quando a gente perde essa noção, a gente corre, é como se a gente estivesse correndo em círculos. Mas quando a gente compreende a missão de Deus no mundo, o Deus missionário, que enviou o seu Filho para morrer e salvar a humanidade, e que convocou um povo santo, separado, escolhido por Ele, para ser um instrumento nessa grande obra que é a salvação de todo aquele que crê. A vida ganha um outro sentido. E aí vai acontecendo um processo que eu acredito que é um processo de conversão mesmo, da nossa vida ao propósito de Jesus Cristo, que é onde nós começamos a pensar menos em nós e mais nos outros. Quando você começa a pensar mais nos outros do que em você, com certeza está acontecendo algo no teu coração. O teu coração está sendo alinhado com o coração de Deus. Porque enquanto nós estamos preocupados, irmãos, só conosco, só com as nossas vidas, quando nós estamos preocupados só com as nossas necessidades, com os nossos problemas, nós estamos ali envolvidos em uma pequena parte daquilo que é a obra de Deus. Deus tem o desejo de abençoar a minha e a tua vida, amém? Mas não é só a minha e a tua vida que Ele quer abençoar. E nós precisamos ter esse olhar, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter esse olhar para fora. Hoje, eu quero trazer uma convocação do Senhor para nós. Nós estamos falando de esperança, depois de ter falado de guerra, de luta, amém? 2020 foi um ano de guerras, e realmente enfrentamos muitas guerras, ainda temos enfrentado algumas delas. Mas 2021 é um ano de nós semearmos esperança. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias e deixe a sua Bíblia aberta aí, porque hoje nós vamos passar por alguns textos do livro de Neemias. Para que a gente possa entender essa convocação de Deus para com as nossas vidas nessa manhã. Todo lugar, depois que passa por uma tormenta, por uma calamidade, ele fica em caos. Quando a gente olha aqueles cenários daquelas cidades por onde passam furacões, não é? Tsunamis, e a gente olha aquilo depois que vem a tormenta, a gente olha aquilo e a gente só encontra desolação, pessoas procurando outras que desapareceram, pessoas procurando outras nos escombros, bombeiros, pessoas desesperadas atrás dos seus familiares, casas destruídas, carros destruídos, bens materiais, todos ali jogados no meio da rua, um cenário de caos, um cenário de tormenta, de aflição. E aí depois vem um processo natural de reconstrução, né? A gente teve aqui, essa semana eu estava assistindo uma matéria, né, que falava das tragédias que o Brasil enfrentou de algum tempo para cá, né? Em Brumadinho, Mariana, Petrópolis.
E aí estava mostrando aquelas cidades depois de tudo que aconteceu. E você ainda vê sinais das tragédias. Você ainda vê lugares em que as marcas estão lá. Você consegue perceber lugares onde a gente consegue ainda visualizar casas que não foram reconstruídas, encostas que ainda estão à mostra, que caíram, enfim. Você consegue visualizar que ali houve alguma coisa. Mas como as pessoas precisam voltar à vida, elas vão reconstruindo, elas vão refazendo as suas casas, refazendo as suas vidas, elas vão seguindo, porque nós precisamos seguir, a vida precisa seguir, é ou não é? Nós não podemos ficar parados. É claro que existe um momento onde nós vamos chorar, existe um momento, uma fase onde nós vamos lamentar tudo aquilo que nos sobreveio, mas em um dado momento nós vamos precisar continuar com as nossas vidas, nós vamos precisar reconstruir o que se perdeu, né? Nós vamos precisar refazer as coisas, porque a vida vai seguir, ela precisa seguir. E nós, como mundo, como humanidade, passamos por uma tormenta dessa. Estamos ainda passando. Ainda não estamos livres. Nós ainda estamos passando por uma tormenta, mas acredito que o pior dessa tormenta já passou. E assim como um cenário que a gente vê depois de ter passado uma tormenta e uma tragédia, esse é o cenário que nós temos visto. Foi isso que Deus ministrou no nosso coração, para que a gente possa ser um instrumento dele, para semear esperança em meio ao caos. 2021 é um ano de semear esperança em meio ao caos. Por que isso, irmãos? Porque nós passamos por essa tormenta, nós passamos por esse caos, a humanidade toda passou por essa tragédia da pandemia. E tudo isso que nós enfrentamos abalou algumas estruturas que são fundamentais para a humanidade. Isso que nós estamos enfrentando, abalou as estruturas familiares. Isso que nós enfrentamos e continuamos enfrentando, abalou as estruturas econômicas do mundo. Isso que nós estamos enfrentando abalou as estruturas emocionais de muitas pessoas. O saldo de tudo isso é muito negativo, porque no meio desse processo nós vimos muitas famílias se desfazerem, muitos casamentos serem destruídos. Nós vimos muitas pessoas emocionalmente abaladas. Nós ficamos emocionalmente abalados. Mas você não é pastor, você não conhece a Deus. Irmãos, não teve um que não se abalou com tudo isso que nós enfrentamos. Porque aquilo que nós enfrentamos alcançou todas as estruturas, empresas falidas, igreja vivendo sérias dificuldades. Irmãos, eu fiquei sabendo essa semana de igrejas que fecharam. Você já parou para pensar nisso, irmãos? A igreja tem que fechar as portas porque não está conseguindo pagar as suas despesas. Então eu não sei como é que você enxerga tudo isso que nós estamos vivendo. Eu olho para o mundo e eu vejo que nós como igreja temos a responsabilidade de nos levantarmos e fazer alguma coisa. Nós como igreja precisamos assumir algumas responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é sermos semeadores de esperança em meio ao mundo em caos.
Mas eu percebo que muitos de nós não estão preparados para isso. Irmãos, o que aconteceu com a humanidade revelou algumas coisas, e uma delas é que nós, como seres humanos, não estávamos preparados para lidar com isso. Nós, como igreja, não estávamos preparados para lidar com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se nós aqui da Igreja do Nazareno Reino e Família recebêssemos uma caixa, Hermes, de presente lá do Instituto Butantan, endereçado lá à Igreja do Nazareno Reino e Família, quantos membros tem aí? 100? Vou mandar 100 Coronavac para vocês aí, tá aí, ó, de presente. Seja sincero, o que nós como igreja faríamos com isso? Eu creio que muitos de nós iríamos glorificar a Deus. Nossa, Deus é bom demais. Olha como nós somos privilegiados. Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Está vendo porque que é bom servir a Deus? Porque Deus cuida dos seus filhos. E aí nós rapidamente vacinaríamos todos os membros da igreja, voltaríamos com os nossos cultos, todo mundo vacinado, todo mundo presente, tudo certo, todo mundo em segurança. Vocês acham que a gente faria isso? Pensa aí dentro do seu coração. Você o que faria? Se nós fizéssemos aqui uma votação para o que nós iríamos fazer com isso, qual seria o seu voto? Nós vamos vacinar todo mundo da igreja? Ou a nossa atitude seria pegar essas 100 vacinas e olhar para aquelas pessoas que seriam as últimas na cadeia, que receberiam em condições normais essas vacinas, e nós iríamos dizer o seguinte: olha só, vamos fazer uma campanha aqui na igreja e vamos ir atrás dessas pessoas, que seriam as últimas. Tem lá uma escala de profissionais da saúde, idosos, tal. Quem seriam os últimos? O que nós faríamos, irmãos? Então, todas essas coisas que nós estamos vivendo, tudo isso que nós vivemos, revelou muito sobre nós, sobre os nossos governos, sobre a igreja, sobre as empresas. Muitos de nós, cristãos, vivemos um impasse nesses dias. O ano passado foi para nós um ano muito difícil, porque nós vivemos um impasse diante de tudo isso. Como é que eu vou agir diante de tudo isso? Como é que nós, que somos cristãos, que conhecemos a Cristo, vamos agir diante de tudo isso? Eu vou me expor para ajudar ou vou me isolar para proteger? Não foi essa a nossa... Muitos de nós, eu vou me isolar porque eu não quero nem me expor e nem expor as pessoas. E outros assim, não, eu vou fazer alguma coisa porque eu quero ajudar outras pessoas que entraram em dificuldade por conta disso. Nós vivemos esse impasse. E esse impasse, irmãos, assolou muitos de nós. Sabe por quê? Porque se nós nos expomos para ajudar, nós poderíamos ser considerados, e muitos de nós fomos, como irresponsáveis. É ou não é? Se você se expõe, você corre o risco de ser considerado por muitos como irresponsável. E ao mesmo tempo em que, se você se isola para que você não propague
você é considerado como um covarde, que está fugindo da raia, que está se eximindo da sua responsabilidade. E aí? O que nós vamos fazer? Muitos de nós tivemos essa dúvida na nossa cabeça, e essas coisas assolaram, porque é uma linha muito, muito tênue, como diria o pastor Ricardo Gondim, é uma linha muito fina. O que eu faço? Eu me exponho ou eu me isolo? Eu protejo ou eu me exponho e cuido? O que eu faço? O que é que eu vou fazer? E tudo isso mexeu muito com todos nós. A pandemia, irmãos, mexeu com todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não houve uma área da nossa vida que ela não tenha influenciado. Influenciou o nosso trabalho, influenciou a nossa família, influenciou os nossos filhos, influenciou os nossos negócios, influenciou a nossa capacidade emocional. E o saldo de tudo isso é negativo. Porque, como eu falei, nós não estávamos preparados para lidar com um desastre de tamanhas proporções. E porque nós não estávamos preparados, o cenário é de caos. Porque nós não estávamos preparados, muitas famílias foram destruídas. Porque nós não estávamos preparados, muitos empregos foram perdidos. Muitas pessoas adoeceram. Muitas pessoas se aproveitaram desse momento e da fragilidade do momento para, como a palavra diz, alcançar lucros em meio à miséria de outros. Haja visto o que nós estamos vendo em Manaus. Enquanto uns lucram, outros perdem a vida. Porque nós não estamos preparados para lidar com isso, irmãos. O nosso senso de humanidade não estava aguçado a ponto de olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Então nós vivemos numa humanidade que olha mais para si do que para fora de si. E isso fez com que a gente enfrentasse essa crise do jeito que nós enfrentamos. E o cenário todo disso, o resumo de tudo isso, é caótico. Mas Israel também enfrentou um momento assim, de caos. Quando Nabucodonosor invade, a Babilônia invade Israel, destrói Jerusalém, destrói o templo, leva muitos cativos, e os que ficam, os que não são mortos, ficam para reconstruir nada. Então Jerusalém passou por esse processo, e eu quero hoje conversar com vocês a respeito de como Jerusalém enfrentou esse processo, para lançar luz sobre as nossas vidas, de como a gente pode enfrentar esse processo, como igreja, como povo de Deus. Mas antes de fazer isso, nós vamos orar, amém? Você achou que eu não ia orar, né? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai eterno, nós te damos graças, Senhor. Graças nós te damos porque nós estamos aqui, Deus, neste lugar, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para ouvir a tua voz. Graças nós te damos pela tua palavra, meu Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz para transformar os nossos corações, dar-nos direção, ensinar-nos o caminho, libertar as nossas vidas, ó Deus, libertar-nos de todo o poder que as trevas possam ter contra nós. A tua palavra é poderosa para trazer libertação para nós. E nessa manhã eu oro para que a tua palavra alcance os nossos corações. Nessa manhã eu oro para que a tua palavra toque as nossas vidas, ó Deus, de forma que nós consigamos compreender a tua obra no mundo, para que nós possamos compreender o que o Senhor está fazendo na humanidade e o que o Senhor deseja fazer através de nós.
Que nem foi dito aqui hoje, ó Pai, que nós possamos estar engajados não com a nossa obra, que nós possamos estar engajados não com a obra da Igreja do Nazareno Reino e Família, mas que nós, acima de todas as coisas, possamos estar engajados com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, e sejamos instrumento nas Tuas mãos para semear esperança, Deus. Fala conosco, Espírito Santo, que nós possamos hoje receber essa santa convocação do Senhor, e que possamos ser semeadores de esperança, para a glória do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Usa-nos para a Tua glória, Deus, para o Teu louvor. Aleluias. Muitos de nós conhecemos a história de Neemias. O livro de Neemias fala da reconstrução, de como foi esse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, destruída. O que Jerusalém tinha de melhor foi levado cativo, e o que Jerusalém tinha de pior ficou jogado às traças. O cenário em Jerusalém era de caos, de chamas, de destruição, escombros, e o povo de Deus estava no meio de tudo isso. E aí Deus levanta um homem, Neemias, para voltar, sair da Babilônia e voltar para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. E o processo de reconstrução não foi um processo fácil. Todo o processo de reconstrução não é fácil. Sabe por quê? Quando você está construindo uma casa novinha, é gostoso, não é? Porque você está fazendo a coisa do jeito que você planejou. Essa lâmpada vai ficar desse jeito, essa parede vai ficar aqui, essa cozinha vai ser assim. Você está sonhando com aquilo, então você está construindo. Quando você está construindo, você faz isso com alegria no seu coração. Agora, quando você está reconstruindo, é complicado. Por quê? Porque você está olhando para as marcas que o desastre causou. Você está olhando para as marcas que aquela dificuldade deixou. Por isso que é difícil você aconselhar um casal que se separou e que volta e que tem dificuldades de novo no casamento. Por quê? Porque eles estão olhando para trás, para os escombros. Eles não conseguem olhar para frente, para aquilo que eles estão construindo, reconstruindo. Não. Qualquer problema, qualquer dificuldade, você olha para o escombro, e aí você lembra de tudo que aconteceu. Por isso reconstruir é mais difícil.
que construir. Então Neemias vem com essa missão de Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém. E nesse processo de reconstrução, Deus nos ensina algumas coisas, para que nós possamos ser, irmãos, reconstrutores da nossa nação. Deus quer usar a minha e a sua vida para nós reconstruirmos aquilo que foi abalado nas estruturas da nossa nação. Pastor, mas nós somos uma igreja pequena e eu sou o menor da minha casa. Mas quem sou eu para fazer algo que possa refletir na nação? Quem era Neemias? Você lembra quem era Neemias? Copeiro de um rei. E foi esse copeiro de um rei. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Foi esse cara que Deus usou para reconstruir não só os muros, mas a dignidade do seu povo. Como é que aconteceu esse processo? Primeiro, por meio de pessoas que se importam. Neemias era o copeiro do rei, e aí eu e você podemos pensar o seguinte: bom, ele foi levado como escravo, se estabeleceu no reino, e estava em um dos cargos e em uma das posições mais privilegiadas e de confiança. Então Neemias tinha uma vida estável. É ou não é? Diante de tudo isso, a sua casa pode ter ficado intacta. Não aconteceu nada. Neemias, se nós olharmos humanamente, Neemias estava bem. Mas aí um belo dia alguém vai fazer uma visita ao reino que tinha vindo de Jerusalém. E Neemias se importa. E Neemias faz uma pergunta: qual é a situação dos que ficaram? Qual é a situação dos que sobraram? Qual é a situação dos que ainda ficaram com vida? Então, queridos, a primeira coisa que nós como igreja precisamos fazer é nos importar com a nossa nação, nos importar com o nosso povo, nos importar com as injustiças que acontecem no nosso país, nos importar com aqueles que perderam entes queridos. Meu coração essa semana doeu por uma pessoa que eu nem conhecia, porque eu vi pessoas, amigos, com o coração apertado, porque tinham perdido um amigo precioso. Então nós não podemos, irmãos, perder essa capacidade de nos importar com a nossa nação. Eu não sei você, mas eu tenho colocado diante de Deus algo esses dias. Porque enquanto igrejas estão fechando na nossa nação, você vê adegas de bebida abrindo uma em cada esquina. Lá no lado do meu comércio, lá do lado da nossa batataria, abriu uma lá também. Já tinha uma um pouquinho para baixo, abriu outra. Isso demonstra, irmãos, a situação da nossa nação. Eu não sei se você tem essa capacidade de olhar para isso. John Wesley, quando ele começou a pregar o evangelho na sua terra, a palavra de Deus diz que os bares fechavam e abriam igrejas. Se conosco está acontecendo o processo inverso, é porque nós estamos agindo mal. É porque nós como igreja não estamos assumindo responsabilidades. Nós precisamos nos importar com aquilo que está acontecendo com os nossos jovens. Nós precisamos nos importar com aquilo que está acontecendo com as famílias, com aquilo que está acontecendo com os nossos governantes. Nós precisamos nos importar. E Neemias, ele faz
perguntas. Como estão os que sobreviveram, os que escaparam? Quem se importa faz perguntas. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua despensa? Como é que está o teu casamento? Isso não é responsabilidade só pastoral, é minha e sua. Como é que estão os teus filhos? Quem se importa, pergunta. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, em favor do nosso povo, é perguntas. Perguntas de pessoas que se importam. Foi isso que Neemias fez. Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Numa boa posição. Certamente era alguém que estava ali entre os melhores escravos e os de posição mais elevada. Mas ele se importou com aqueles que estavam padecendo necessidade. Ele perguntou: como estão? E ele recebeu a resposta, porque quem pergunta está preparado para receber resposta. Às vezes a gente pergunta, mas a gente não quer ouvir, na verdade, a resposta, né? A gente faz uma pergunta por educação, mas nós não estamos nem aí para a resposta. Neemias não foi assim. Porque você pode perguntar para uma pessoa: e aí, está tudo bem? E ela falar assim: não, não está bem. Eu estou assim, estou assado. Ela: ah, é? Poxa vida, que pena, hein? Puxa, vou orar por você. Poxa, vou fazer isso. Puxa, Deus te abençoe. E essa reação é uma reação de quem perguntou, mas não se importa com o que está perguntando. Esse não é o tipo de pergunta que nós temos que fazer. Neemias, ele perguntou: como está a situação dos que ficaram? Aí ele recebe a resposta. E aí, em segundo lugar, nós vamos ser instrumento de esperança na nossa nação, quando nós formos um povo que chora pelos pecados do seu povo. Neemias recebe a notícia de que o cenário é de desolação, e a primeira coisa que a palavra de Deus diz que ele faz: e eu me sentei e chorei. Quantos de nós, irmãos, choramos pela nossa nação ou pelo mundo, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Quantas lágrimas você e eu derramamos diante de Deus? A Bíblia diz que Neemias sentou e chorou por alguns dias. E eu me sentei e chorei. A nossa nação precisa de homens e mulheres que choram pelos nossos pecados. Não é pelos pecados do povo, é pelos nossos, porque nós somos a nação, nós somos o povo de Deus. São os nossos pecados, e nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Olha comigo o verso de número 3 do capítulo 1. Neemias pergunta: e eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Nesses dias, irmãos, eu quero convocar vocês, como igreja, para chorarmos na presença de Deus pela nossa nação, para chorarmos na presença de Deus pelo nosso povo, por aqueles que perderam entes queridos,
por aqueles que perderam seus empregos, seus negócios, por aqueles que perderam o seu casamento, perderam a sua paz, perderam a sua capacidade emocional, a sua saúde emocional. Eu quero convocar você nesses dias para que nós possamos chorar por isso. A palavra de Deus fala que Neemias, ele chorou e orou a Deus durante 3 meses. Do mês de Quisleu até o mês de Nissan, aproximadamente 3 meses, Neemias chorou e orou a Deus. Então eu quero fazer uma convocação aqui que nós fazemos todos os anos na nossa igreja. Todos os anos, o mês de janeiro, nós reservamos uma parte do mês para orarmos e jejuarmos. Esse ano vai ser sobre essa palavra. Neemias orou 3 meses, aproximadamente 12 semanas, não é isso? 12 semanas aproximadamente. Nós vamos orar 12 dias e vamos clamar a Deus pela nossa nação, pelos pecados do nosso povo, pelos que perderam pessoas, pelos que estão em dificuldades, em miséria. Nós vamos chorar diante de Deus pelo nosso povo. Posso contar com você para isso? Posso ouvir um amém bem de quem está? Você que está nos assistindo pode se unir a nós nessa convocação. Neemias orou 12 semanas aproximadamente. Nós vamos orar nos últimos 12 dias desse mês, do dia 20 ao dia 31. Nós vamos, como igreja, estar em jejum e oração pela nossa nação, para que Deus reconstrua o nosso povo, para que Deus reconstrua a nossa dignidade, para que Deus nos livre de todo mal, de todo pecado, nos liberte de todo pecado. E eu, irmãos, quero que você, durante esses 12 dias, possa dobrar os seus joelhos e chorar na presença do Senhor pelo seu povo, pela sua nação. Nós precisamos de pessoas que choram e oram pelos pecados do seu povo. Terceiro, um povo disposto a ir e trabalhar. Depois de ter passado aproximadamente 3 meses orando e chorando e conversando com Deus, Deus prepara um momento, e Neemias está na presença do rei, com um semblante abatido de quem estava realmente entristecido com tudo que estava acontecendo na sua nação. E o rei percebe e diz assim: por que o seu semblante está desse? Por que você está tão triste, Neemias? Por que é que você está tão triste? E Neemias diz ao rei: como eu não poderia estar vendo o meu povo na situação em que se encontra? E o rei faz uma pergunta a Neemias: o que você quer fazer? Neemias fala assim: o rei pode me enviar? Neemias podia falar assim: o rei pode separar uma escolta aí de trabalhadores e mandar lá para Jerusalém só para reconstruir os muros? Podia. O rei perguntou o que ele queria fazer. Ele disse assim: eu quero ir. Essa é a diferença, irmãos. Eu quero ir. Eu quero trabalhar. A igreja da nossa nação, sabe o que ela acostumou nesses últimos anos? A ser servida. Servida pelo melhor louvor, pela melhor iluminação, pelos melhores templos, os melhores pregadores, os mais bonitinhos, com a calça apertadinha, com a camisa apertadinha. Tudo do bom e do melhor, para que ela pudesse ser servida. A nossa nação não precisa de homens e mulheres de Deus que desejam ser servidos. Ela está farta disso.
Ela está farta de pessoas que vêm para as igrejas, sentam e vão embora como se nada tivesse acontecido, que não se engajam na obra, no sustento da obra do Senhor. A igreja está farta disso. O reino está farto de pessoas que só querem: venha a nós, como diria minha mãe, o vosso reino nada. A igreja do Senhor Jesus está convocando pessoas que estão dispostas, como Neemias, a ir: envia-me para que eu possa reconstruir os muros do meu país. Envia-me para que eu possa ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas que estão em miséria. Envia-me para que eu possa ser instrumento de Deus para, como a Clarice disse aqui, ser pai de pessoas que não tiveram pais. E porque não tiveram pais, elas estão enfrentando dias difíceis. Pessoas dispostas a ir, trabalhar. Porque é muito fácil, irmãos, nós ficarmos das nossas igrejas e casas dizendo: esse aqui podia ter agido dessa forma, esse aqui já podia ter feito isso, aquele ali está pisando na bola, aquele lá é assim, esse aqui é assado. Mas isso é muito fácil, cômodo para nós, não é? Ficarmos da nossa casa, do conforto dos nossos lares, apontando aquilo que as pessoas deveriam ou não fazer, ou ter feito. A nossa nação precisa de mais pessoas dispostas a ir e trabalhar e colocar a mão no arado. Mas entre vocês não vai ser assim. As nações todas, elas trabalham dessa forma, os maiores governando os menores, mas entre vocês não vai ser assim. O que quer ser o maior é aquele que serve. O que quer ser maior é aquele que trabalha. O maior é aquele que se torna menor para servir. Que nós possamos, irmãos, servir os nossos irmãos e a nossa nação. Fazer igual o irmão Marcos, Denis? Bater no peito, matar no peito e dizer assim: é comigo. Foi o que Neemias fez. Deixa comigo, eu quero ir. Me envia para reconstruir os muros da minha nação. É hora de nós assumirmos responsabilidades como igreja. Não espere o ministério ser criado. Não. Não espere as irmãs se reunirem. Não espere os líderes decidirem o que vai acontecer. Não espere isso. O que você tem agora na sua mão? O que você tem hoje? O que você pode dar hoje? Faça isso. Pastor, mas eu não posso trazer todo mês uma cesta básica para a igreja. O que você pode trazer? 1 quilo de arroz? Arroz está caro. Uma lata de sardinha? Sardinha está. Ovo? Tá caro, está tudo caro, irmãos. E agora? Traz aquilo que você pode, porque isso vai dizer o quanto você se importa. Eu tenho dito aqui, a única coisa que nós não podemos fazer é nada. Deus conta conosco. Quero tomar a liberdade, Dani, de usar o seu exemplo. Eu e a Clarice, nós estamos fazendo um trabalho com a Dani e com o André. E essa semana passada a Dani me ligou, ela disse assim: pastor, eu tenho uma amiga que está enfrentando dificuldades no casamento, pensando em coisas que meu coração se incomodou. E aí ela perguntou para mim: pastor, eu posso ir ajudar ela? O que o senhor acha? Conversei com o André, a gente não acha que está preparado, mas eu queria ajudar, pastor, eu queria fazer alguma coisa. E eu mandei a resposta para ela, disse assim: Dani, aquilo que você tem recebido de Deus, reparta. O que você tem? É isso que você vai dar. E ela foi lá e foi uma benção.
E depois eu recebi a notícia. Aí você pergunta, mas como assim? Um casal que está sendo cuidado ainda, que está sendo lapidado, que está sendo preparado, já vai ajudar outro. Não é assim que Jesus falou, irmãos, que a gente tem que fazer? Aquilo que você está recebendo de graça tem que fazer o quê? Dar a outros. É assim que funciona. Ou você está esperando terminar o curso Casados para Sempre, fazer uma faculdade de teologia e fazer um mestrado e um pós-doutorado para começar a fazer alguma coisa dentro da igreja ou pelos seus irmãos? Não, aquilo que você tem recebido hoje. Você está recebendo essa palavra aqui hoje? Você recebeu ela aqui hoje? Divide ela com outras pessoas que não ouviram. Reparte com outras pessoas que podem ser tocadas e transformadas por ela. Deus quer usar a gente para reconstruir, irmãos, os muros da nossa nação. Nossa nação está vulnerável porque a igreja que nós temos não está assumindo responsabilidades, está querendo, venha a nós. Quarto, nós precisamos de pessoas de esperança que possam reanimar o povo. Muitos irmãos nessa pandemia deixaram a igreja. Muitos. Estava conversando com o Denis e aquilo que ele fez eu também fiz. Quando eu voltei das minhas férias, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com alguns irmãos que não estão vindo para a igreja. Tá tudo bem, meu querido? Como é que vocês estão? Como é que está a vida? Como é que está a família? Denis falou que fez a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos de pessoas de esperança que possam reanimar o povo, encorajar o povo a voltar para a igreja. Porque, irmãos, nós somos muito hipócritas. Nós enchemos os mercados, enchemos tudo, mas na hora da igreja a gente não pode vir. Às vezes eu acho que a gente é tão otário como crentes, que a gente deixa Satanás fazer o que? Ele pode te tirar da igreja, mas ele não pode te tirar de outros lugares. E a gente não percebe a nossa idiotice. A gente não percebe a nossa burrice. Enquanto nós não estamos sendo alimentados, enquanto a gente não está ouvindo a palavra, Satanás está trabalhando e fazendo a obra na nossa casa, na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não preciso estar na igreja porque eu posso assistir os cultos online. Desculpa, querido, os cultos online são uma bênção, mas não traduz o que são os cultos aqui. Quando eu olho para vocês me assistindo aí, glória a Deus porque vocês estão me assistindo, mas não é igual eu estar olhando para o seu olho e dizer assim para você: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Mas nós não, nós vamos para todos os lugares. Nós tiramos férias, como eu tirei férias agora, né? Graças a Deus, descansar. E a gente vai para tudo quanto é lugar. Mas a igreja é o único lugar que não pode ir, porque vai acontecer alguma coisa. Nós precisamos de pessoas, irmãos, que semeiam esperança. Você já imaginou a dificuldade de Neemias quando ele chegou lá em Jerusalém? O cenário de desolação. Aí chega Neemias no cavalo, ele olha para aquele povo desesperançado, ele olha para aquele povo sem coragem para nada, ele olha para aquele povo desanimado. Ele podia olhar e dizer assim: olha que desgraça, estou aqui para ajudar, mas nem para reanimar. Não, Neemias encoraja os seus irmãos. Deus me enviou aqui para que a gente possa fazer uma obra. O Deus dos céus foi quem me enviou para que a gente possa reconstruir. Você vai chegar, irmãos, na casa do seu parente, do seu amigo, e você vai dizer: foi Deus quem me enviou aqui.
Porque nós temos uma obra para fazer. Foi Deus quem me mandou ligar para você. Foi Deus quem mandou eu mandar essa mensagem para você, para reanimar o seu coração e para dizer para você: não perca as suas esperanças, porque Deus é o Deus que reconstrói. Deus é o Deus que do nada Ele faz as coisas acontecerem. Nós precisamos de pessoas, irmãos, que reanimem os irmãos, que possam olhar nos olhos e dizer assim: vocês são importantes para o reino de Deus. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco para fazer a sua obra, e nós não podemos desistir. Pessoas encorajadoras. Eu amo a Clarice, e um dos motivos pelo qual eu amo a Clarice é ver o quanto a Clarice é encorajadora. Eu não sou assim. Eu tenho que me esforçar para ser assim, porque o meu temperamento não ajuda muito. Mas eu não posso dar a desculpa do meu temperamento. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser encorajadores intencionais. E a Clarice, ela é uma encorajadora natural. A coisa está degringolando. Ela: não, vai dar tudo certo, vai ser bênção, vamos fazer isso. Não, nós vamos fazer aquilo, vamos fazer isso aqui, e vai dar certo. Não, não vai acabar não, vamos embora. E eu admiro essa qualidade nela, porque às vezes eu não consigo ser como ela é. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que possam encorajar, como Neemias. Neemias olha e diz assim: vocês estão vendo a situação em que nós estamos? Estão vendo? Olhem a situação em que nós estamos, porque nós vamos reconstruir os muros e vamos nos livrar da nossa vergonha. Os muros destruídos, irmãos, não revelavam só uma falha na defesa, revelava uma condição espiritual do povo. O que acontece na nossa nação, uma roubalheira, pessoas sem escrúpulos, matando pessoas nos hospitais para enriquecer, isso não é, irmãos, isso é culpa do nosso pecado. É o nosso pecado que tem matado pessoas. Mas nós, como sempre, colocamos isso na conta dos outros. Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, no lugar onde nós estamos inseridos, do mesmo jeito que a corrupção se tornou uma condição espiritual do nosso país, a santidade também vai se tornar. Precisamos de pessoas que creiam nisso, e que trabalham por isso, que pregam por isso, que vivem por isso. Nós não podemos aceitar um status quo, não. Nós precisamos nos levantar como povo de Deus, como nação santa, povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, e profetizar que as coisas vão ser uma bênção, que nós vamos sair disso e vamos sair mais fortes, melhores, pessoas melhores, que não olham só para o seu próprio umbigo e para as suas necessidades, mas que possamos olhar uns para os outros. Mas como toda boa obra, sempre tem aqueles que querem atrapalhar, não é? Eu me lembro que era assim, lá na minha casa. Quando eu não era convertido, eu gostava de uma cajibrina. E quando eu vivia chapiscado, chegava em casa bêbado, trocando as pernas, dirigia o carro na marginal, que aquele carro 2.0 se tornava 5.0 na marginal. Esses dias eu vi a cena de um policial ou bombeiro, que ele matou uma pessoa, estava mal, e dirigindo o carro na rua, matou um ciclista. Eu falei assim: meu Deus, podia ser eu naquela época, que eu dirigia bêbado, irmãos. Mas eu nunca vi
os meus pais ou os meus tios ou alguém da minha família chegar em mim e dizer assim: rapaz, que vida é essa que você está levando? Isso aí você vai morrer qualquer dia desse aí, ou vai matar alguém. Isso é perigoso. Não, sabe o que acontecia? Todo mundo, ó, isso aí aguenta, hein? Esse aí aguenta o tranco, hein? Bicho é bom de copo. Era esses os elogios que eu ouvia da minha família. Aí me converto, paro com a bebida, paro com tudo, começo a trabalhar para o bem das pessoas, para o meu bem, para o bem comum. Aí eu começo a ser criticado. Aí os opositores começam a aparecer. Aí você, ixi, agora lá virou crente. E agora quer. Porque, irmãos, enquanto você está fazendo mal, não tem oposição. Agora, quando você começa a fazer diferença, começa a fazer diferença na tua família, que você vai ver. Começa a fazer diferença lá no teu trabalho. Ah, você sempre foi aquele, né, Zé Ninguém, que nunca fez nada, sempre fez a política da boa vizinhança com todo mundo lá no trabalho, lá na sua casa. Aí quando você se levanta para ser um instrumento de Deus e dizer assim: não, aqui não tem mais esse negócio, injustiça, nós vamos trabalhar isso aqui para mudar. Fofoca, nós vamos acabar com essa fofoca aqui. Eu comigo não quero fofoca. Aí você vai começar a ser alvo de perseguição. Não é assim que funciona? É assim, irmãos. Porque Satanás, ele sabe como minar as nossas esperanças e as nossas forças. Então ele envia pessoas que nós amamos para barrar a obra que nós temos que fazer. E foi isso que aconteceu com Neemias. Aí chegaram dois camaradas lá chamados Sambalate e Tobias, que nunca fizeram nada por Jerusalém. Nunca se importaram com Jerusalém, não queriam saber que os muros estavam derrubados, não queria saber de nada. Aí Neemias começa a reconstrução, os caras começam a dar risada. Olha lá, agora vai querer reconstruir o muro. Ah, tá bom, até parece. Só que a obra, irmãos, começa a andar, porque Deus está no negócio. É isso que nós precisamos. Às vezes a gente pode sair daqui com o sentimento que assim, o Brasil, não vai. Político, corrupção, isso não acaba nunca. Mas aí, Neemias chega lá, quando esses caras começam a se levantar, Neemias, ele fala algo para o povo. Preste atenção. Nós vamos trabalhar na reconstrução, mas é Deus quem nos dará a vitória. Não importa o que esses caras estão fazendo, não importa, porque eles não se importam com Jerusalém. Neemias vira para o povo e diz assim: nós vamos trabalhar na reconstrução, porque Deus é quem nos dará a vitória. Irmãos, semear esperança não é fácil. Semear não é fácil. Leandro sabe do que eu estou falando. Porque você semeia e você não tem certeza de que o negócio vai brotar, vingar. Então quem semeia, semeia sempre com aquela esperança, mas também com aquele medinho. Ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai nascer? Será que vai dar fruto? Então quando nós estamos semeando, o salmista no Salmo 127, se eu não me engano, diz assim, que aqueles que vão carregando a sua semente, semeando e chorando, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Então, irmãos, às vezes, nesse nosso caminho de semear esperança na nossa nação, nós vamos nos frustrar, porque pessoas não vão gostar disso, Satanás não vai gostar disso, e vai impor lutas para nós.
vai impor barreiras, vai colocar um Sambalate e um Tobias para desanimar o seu coração e dizer o seguinte: isso aí não vai dar resultado não, esse aí já era, essa situação aqui já era, vai fechar, vai mudar de templo, não, vai dar tudo errado. Vai restaurar o casamento, vai nada, esse casamento já era. Sempre vão haver Sambalates e Tobias tentando impedir aquilo que Deus quer fazer. Mas, queridos, preste atenção, nós precisamos ser homens e mulheres como Neemias. A obra é de Deus, nós viemos aqui reconstruir. Eu estou aqui para reconstruir. Quem vai fazer acontecer é Deus. As minhas mãos estão aqui e eu estou orando, mas quem vai curar, quem vai salvar, quem vai restaurar, quem vai libertar é Deus. Mas as minhas mãos estão aqui, levantadas, porque eu creio naquele que me chamou. Eu vou orar, mas quem vai curar é Deus. Eu vou clamar, mas quem vai responder é Deus. Porque Ele é aquele que faz todas as coisas. Então nós precisamos fazer isso, irmãos, crendo que a obra é de Deus e que Ele está à frente dessa obra. Porque vão haver dias difíceis da nossa semeadura. Quer semear esperança na sua casa? Você vai passar dias difíceis. Quer semear esperança na vida dos seus amigos que dão risada de você sobre o Evangelho? Você vai passar dias difíceis. Eu passei dias difíceis. Mas a obra é do Senhor. Essa precisa ser a nossa convicção. Outra coisa, todos, sem exceção, se envolveram na reconstrução. O capítulo 3 inteiro, depois eu quero que você leia na sua casa, vai falar de todo mundo que se envolveu na obra de construção do muro. E é uma coisa linda. Sabe por quê? Porque tinha lá ourives, tinha lá artesãos, tinha lá governadores, tinha lá sacerdotes, tinha lá guardas. Todo o povo se envolveu na reconstrução do muro. Isso é uma obra, irmãos, nossa, como igreja. Nós precisamos nos envolver na reconstrução dos muros da nossa nação. Não importa o seu cargo, a sua função, a sua condição financeira, se você mora em Alphaville ou Alfavela, não importa. Não importa de onde você veio, o que você sabe, Deus conta com você e comigo para reconstruir aquilo que está quebrado. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. O povo assumiu essa responsabilidade. Todos, sem exceção, se envolveram na reconstrução dos muros. Do menor ao maior. Todos eles estavam envolvidos. Esse é o segredo, engajamento. Essa é a palavra, engajamento. Você que está nos assistindo aí, bota um hashtag aí, ó. Engajamento aí nos comentários aí, para ficar gravado esse negócio. Nós precisamos nos engajar com a obra do Senhor. Terceiro que já da segunda parte, né? Todos sem exceção se envolveram na defesa dos muros. E aí tem uma parte interessante que é um mistério aqui que Deus quer falar com a gente aqui. Quando Neemias começa a construir os muros, Sambalate e Tobias, eles veem que o negócio ia acontecer mesmo. Quando eles não têm mais dúvida de que o negócio vai acontecer mesmo, eles vão fazer assim: vamos atacar esses caras. Vamos impedir a reconstrução do muro antes que seja tarde. E aí Neemias fica sabendo disso. Que há uma intenção deles atacarem Jerusalém e acabar com a reconstrução dos muros. Sabe o que Neemias faz? Preste atenção. Vá no capítulo 4 comigo. Capítulo 4, verso de número 13. Quando eu fiquei sabendo disso, olha o que Neemias fez. Então,
pus o povo por... O que está escrito aí na sua Bíblia? Por... Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é uma revelação de Deus para nós. Que às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não muda nem a nossa casa. A gente quer mudar os outros, mas a gente nem mudou a nossa casa. E aí Neemias, irmãos, ele começa pela família. E eu separei o povo por família. E pus nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Então, preste atenção aqui, queridos. Neemias encoraja o povo no Senhor, mas ele faz ainda mais. Quem ele usa para defender a cidade? Por onde ele começa? Separando por onde? Pelas famílias. Sua luta começa defendendo a sua casa. Sua casa precisa estar preparada para se defender e defender a cidade. Nós temos aqui, irmãos, 80 pessoas na igreja, mais ou menos. Vamos colocar que cada família tenha 4 pessoas em média. Nós temos 20 famílias na igreja. Se essas 20 famílias decidirem ser uma bênção dentro dos seus lares, com certeza ela vai impactar no mínimo mais 20. Quando você tem uma família saudável, que ama a Deus e que obedece os princípios de Deus, ela está preparada para se defender, mas não só para se defender, ela está preparada para atacar. Neemias separa as famílias. Sabe por quê, querido? Olha como isso é precioso. Você já parou para pensar, Éder e Camila? Entra um inimigo na casa de vocês lá e quer fazer alguma coisa com o Dante. O que vocês vão fazer? Vão morrer, mas vocês vão pular no pescoço e vão fazer alguma coisa. O Éder, se você vê alguém querendo mexer com a Camila, o que vai acontecer? Vai virar o Hulk, mano. Vai rasgar todas as roupas, vai pegar o cara. Família. Quando a gente luta pela nossa família, a gente, irmãos, faz coisas que a gente não seria capaz de fazer para defender a nossa família. Por isso que a igreja do Nazareno é uma igreja que vive em família, porque todos que estão aqui são família. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. Quando existe uma família que não tampou direito as brechas do seu muro, está sendo atacada, nós precisamos ajudar. As famílias pegaram em arma, e a palavra de Deus diz o seguinte: enquanto metade do povo, Oscar, estava armado, esperto, a outra metade reconstruiu o muro. Sinergia, comprometimento, engajamento. Enquanto eu protejo você, você reconstrói os muros. E a obra vai continuar, porque Deus está no negócio. Então antes, irmãos, preste atenção nisso. Antes de sair querendo mudar o mundo, mude a tua casa. Mude a forma como você é pai, a forma como você é esposo, esposa, a forma como você é mãe. Seja um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa, e você vai ver o impacto que isso vai causar na sua sociedade e no seu país. E lute pela sua nação, lute pelo seu povo, lute pela sua igreja, seus irmãos. E eu quero encerrar bem na hora,
com um versículo que sintetiza tudo isso que nós estamos falando aqui. Depois, no mesmo capítulo 4, depois do versículo 13, na parte B do versículo 14, olha comigo aí. Presta atenção nisso, querido. E depois, quando você chegar em casa, marque esse versículo aí. Não tenham medo deles, Neemias dizendo ao povo. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então, queridos, minha mensagem para vocês essa manhã e a mensagem de Deus para nós é: não tenha medo, lembre-se do Senhor. Quando o medo vier, lembre-se do Senhor. O amor do Senhor lança fora todo medo. Não tenham medo, lembre-se do Senhor. Lutem por seus irmãos, lutem por suas casas. E eu vou acrescentar aqui: lutem pelo seu país, pelo seu povo, pela sua nação. Esse é o espírito que precisa inspirar a nossa luta, as nossas orações e as nossas ações. Vamos lutar pelos nossos irmãos que se encontram em miséria e desolação, com tudo isso que aconteceu e nos sobreveio por conta dessa pandemia. Deus conta com essa igreja, Igreja do Nazareno Reino e Família. Deus conta com a tua vida, com a tua família, para que a gente possa semear esperança em meio a esse cenário de caos que nós estamos enfrentando. Amém? Nessa manhã, você pode erguer a sua mão, você que está nos assistindo, e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me eu quero ir, eu quero reconstruir, eu quero ser usado pelo Senhor. Vamos colocar de pé, feche os teus olhos. Eu queria fazer uma oração com você nessa manhã. Pai querido e amado, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia da nossa nação. Nós, ó Pai, nos desviamos do Senhor. Como nação nós temos nos desviado, ó Deus, dos teus caminhos. E o resultado de tudo aquilo que nós temos vivido, enfrentado, todo esse cenário de caos e desolação que se encontra no nosso país, os nossos governantes, as nossas igrejas, tudo isso é reflexo, ó Pai, de que nós não estávamos fazendo a coisa que deveríamos fazer, não estávamos assumindo a responsabilidade que precisávamos assumir, e pedimos perdão ao Senhor por isso. Como igreja, pedimos perdão ao Senhor como nação. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Nós nos afastamos do Senhor e longe do Senhor somos capazes de cometer as piores atrocidades, ó Deus. Longe do Senhor somos homens e mulheres maus. Longe do Senhor, ó Pai, só nos importamos conosco, com nós mesmos. E o reflexo de tudo aquilo que temos vivido, ó Deus, é uma vida longe do Senhor. Essa vida longe do Senhor tem refletido em como nós estamos agindo como governantes, como nós estamos agindo como líderes, como nós estamos agindo, ó Deus, como pessoa. Mas nessa manhã, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, nos perdoe, perdoa o nosso pecado, olha para nós, assim como a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os olharei do céu, sararei a sua terra, converterei o seu coração,
Converte o nosso coração ao Senhor, Pai. Converte as nossas almas a Ti. Não queremos mais andar como ovelhas desgarradas, sem pastor. Não queremos mais, ó Deus, andar com medo do porvir, porque não sabemos qual é a esperança que nos aguarda. Mas queremos, ó Deus, andar em convicção, em fé, e fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, sem medo, com coragem e ousadia, Senhor, porque os dias são maus, a volta do Senhor é iminente, e nós, ó Pai, queremos ser usados como instrumento nas Tuas mãos, como igreja, para completar aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, para cumprir a obra que o Senhor deseja que nós façamos. Ajuda-nos, ó Deus, acompanha-nos, esteja conosco nesse processo, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, querido.